O Davi perguntou aqui, professor, Troia existiu, mas a história da Guerra de Troia e do cavalo é mito? Isso aí é bem difícil, tá? É uma questão em aberto entre arqueólogos. Tem quem acredite que a Guerra de Troia de fato aconteceu e ela aconteceu num lugar chamado Troia, que é um lugar que tem uma escavação de Troia. Eu esqueci o nome da cidade agora, na Turquia. Como é que chama essa cidade mesmo? Deixa eu ver aqui. Troia, arqueologia. Como é que ela chama aqui, ó? Troia 7, né? O extrato que seria o da Troia, dos tempos da Guerra de Troia, seria o Troia 7, que é. Cadê o nome da cidade, meu Deus? Aqui, ó. Hisarlik. Essa cidade aqui, ó. Aqui, o artigo no Wikipedia em inglês, inclusive, é Troy, simplesmente, né? Troia. Não sei como é que é a pronúncia exatamente disso aqui em turco, né? Hisarlik. Algo nesse sentido. E aí você tem uma dos níveis, né? Estratigráficos lá, arqueológicos dessa região é o Troia 7, que supostamente seria dos tempos da Guerra de Troia. Mas assim, não é certo não, tá? Existe muita discussão a respeito disso. Mas a história do cavalo propriamente, né? Tem um sabor bastante lendário, provavelmente não aconteceu. As posições são basicamente, a última vez que eu vi alguma discussão sobre isso, inclusive, é de que tem gente que acredita que a Guerra de Troia é uma invenção completa, é uma produção literária, né, anterior a Homero mesmo, circulava como uma história lendária entre os povos ali da região da Grécia, do que hoje é a Turquia também, Ásia Menor, etc. E ganhou a forma que a gente atribui a Homero hoje, né? Na forma da Ilíada. Então, uma é de que seria uma lenda completa. Outra é de que teria acontecido. Isso é uma posição, inclusive, entre os antigos. A gente já encontra a ideia de que a Guerra de Troia de fato aconteceu, mas a maior parte do que é relatado nos poemas sobre a Guerra de Troia é mentira, né? É mito ou exagero. Então, por exemplo, acho que o Heródoto mesmo, no quinto século, já fala assim de uma certa reserva que ele tem em acreditar nas histórias de Homero, e o Luciano de Samosata, por exemplo, muito depois, que está depois de Cristo, né, que é um autor da antiguidade também, ali do mundo grego, nasceu na Síria, mas nesse contexto grego, ele acreditava que não só o Homero, mas o Heródoto também eram muito exagerados. Ele, inclusive, escreveu um livro fantástico, chamado, em vários sentidos, né? Chamado Das Histórias Verdadeiras, que é justamente uma sátira desses épicos homéricos e semelhantes, em que ele começa a exagerar muito mais do que os caras, né? Bom, já que vocês estão fabulando assim com tanta liberdade, deixa eu ter mais liberdade ainda. E aí ele joga o homem na lua, né? Ele põe isso aí no segundo século, tá? Depois de Cristo. Os caras partem numa viagem num navio, o navio é pego por tipo uma tempestade, um redemoinho, um furacão, sei lá, que lança esse navio não sei quantas jardas para o céu e os caras vão parar na Lua. Eles descobrem que estão na Lua depois, né? Quando eles encontram os selenitas, que são os habitantes da Lua, e aí eles acabam envolvidos numa guerra também que está disputando o planeta Vênus. É uma guerra entre os selenitas e os heliotas, talvez, que são os povos do Sol, pela disputa ali de uma espécie de colônia que era Vênus, né? Enfim, aí depois eles descem, caem na Terra de novo e são engolidos por uma baleia, e aí eles ficam dentro da baleia, encontram um pessoal que já tinha sido engolido pela baleia antes. Enfim, é uma história fantástica, mas ela é uma sátira a textos como os de Homero, né, que mesmo na antiguidade eram vistos como grandes exageros, né, que não tinham uma historicidade propriamente no sentido factual confiável. Então essa é uma posição que já existia na antiguidade e hoje muita gente ainda tem entre historiadores, né, que é a ideia de que a guerra de Troia pode ter acontecido, mas várias histórias ou foram exageradas ou histórias de outras guerras foram aglutinadas, né, incorporadas pelo episódio de Troia. Então é como se eu pegasse a Segunda Guerra Mundial, é muito famosa. E aí tem uma história interessante de algo que aconteceu na Guerra das Coreias, que não tem o mesmo marketing, né? A mesma grife de uma Segunda Guerra Mundial. Aí eu incorporo, né, no imaginário popular, aquela história muito interessante de um conflito não tão famoso. Eu peguei até um que é relativamente famoso, né, Guerra das Coreias. Mas a lógica é essa, né? A história é muito interessante, a história fica mais famosa do que o próprio conflito dentro da qual ela está inserida, e ela acaba circulando desvinculada do contexto até ela cair, quem sabe, no campo da contação de histórias de um contexto mais famoso. É igual o pessoal que atribui, sei lá, a frase de uma pessoa menos famosa a Benjamin Franklin, a Voltaire. No Brasil, sei lá, um escritor não tão famoso escreve alguma coisa e aquilo acaba indo parar como se fosse de Clarice Lispector, Machado de Assis, enfim.
Mais ou menos essa lógica. E outra posição é que, de fato, a Guerra de Troia aconteceu e boa parte do que está relatado ali, tirando a parte da intervenção dos deuses e coisas do tipo, da inviolabilidade de Aquiles, essas partes, né, mais mitológicas, pouca gente acredita hoje, né? Para não dizer ninguém. Mas é isso, então é uma questão em aberto. Davi Conceição, né, que tinha perguntado. O Caivasto, a Caivasto falou que quando o culto aos deuses como Zeus, Odin e os do Oriente deixou de existir, foi algo rápido ou sumiu aos poucos com influência de outras religiões? Bom, tem gente até hoje, no amplo movimento e diverso, né, heterogêneo movimento do neopaganismo, tem gente que adora Odin, Zeus e deuses do Antigo Oriente hoje, mas já é um tipo de culto, adoração, teologia muito diferente do que se vivia naquela época, né? Mas assim, o culto, digamos assim, os cultos tradicionais de Zeus, Odin e os do Antigo Oriente, Oriente é muito longo, né? Mas assim, se você estiver falando de Mesopotâmia, quando que se deixou de existir? As respostas vão ser diferentes, né? Odin, você já tem uma perda, pelo menos, de poder muito grande, uma perda de presença pública muito grande desses cultos, por uma questão de domínio político cristão na Escandinávia, por volta ali do, vamos pôr, século XII, talvez já tenha uma, mais ou menos por aí, tá? Já tem uma presença menos, um sacerdócio menos estabelecido de Odin. Zeus é muito antes, né? Então, sei lá, quando o Império Romano adota o cristianismo e impõe o cristianismo a partir de Teodósio, proibindo práticas cultuais como a Zeus, destrói os templos de Zeus ou transforma os templos de Zeus em igrejas cristãs. Isso é ali quarto século, quinto século. Você vai ter até um imperador que é o Juliano, chamado de Juliano o Apóstata, porque é um imperador, eu não gosto do termo pagão, né, mas é um imperador que busca, principalmente por meio do neoplatonismo ou do platonismo, uma relação com a tradição clássica, com os cultos, né, as tradições de culto romano e tal. Isso, mas aí já é um ponto fora da curva, né? A partir do quinto século, finalzinho do quarto século, todos os imperadores já são cristãos, né? Em Roma. E aí eles exercem também esse poder para acabar com os cultos que eles não consideram adequados. Então, um ponto importante aí da queda dos cultos de Zeus e tal seria por volta aí do quarto século depois de Cristo. No caso do Oriente, do Antigo Oriente Mesopotâmia, eu sei que tinha culto a Baal, chamado já de, na tradição grega, de o Zeus do Carmelo, por exemplo. Zeus Heliopolitano, senhor do Carmelo. No terceiro século depois de Cristo ainda tinha. Depois disso eu não tenho notícia, não sei. Teria que investigar caso a caso.